Pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a Glam Palette, mais nova paleta de sombras da Natasha Denona, que veio finalmente em tons frios. Eu tava esperando essa paleta há bastante tempo. A gente vê muita paleta de sombra lançando, mas é sempre paleta com um tom mais quente. Essa daqui ela veio, essa metade aqui eu diria até que ela é um pouco, ela é mais neutra, mas a metade de cima ela é uma paleta mais fria. É uma paleta de cinzas, pratas, o cinza escuro, aquele tipo gunmetal, que é aquela cor bem chique, bem atemporal, bem glam, como o próprio nome diz. E eu tô muito feliz de ver essa seleção de cores. Eu, pessoalmente, sou bem fã de cores mais frias, apesar de gostar muito de tons quentes também. Eu gosto muito de cor fria e eu acho que o fato de não ter tanto me deixa curiosa, sabe? O fato de sempre ver cor quente, apesar de eu gostar, eu fico querendo cores frias também. E essa paleta é a seleção perfeita, era tudo que eu tava esperando de uma paleta de tom frio, tá traduzido aqui nessa paleta. Essa paleta aqui vem naquele formato sensacional, aquele mid-size da Natasha Denona, que começou com a Sunrise, em seguida ela trouxe nesse mesmo formato a Love e depois a Bronze, recentemente, não foi há tanto tempo atrás, 3 meses atrás, e aí ela nos surpreendeu, do nada apareceu a Glam nesse mesmo tamanho, que na minha opinião é um tamanho perfeito, eu adoro esse tamanho, sempre que ela fala que vai lançar uma paleta, eu fico esperando que seja desse tamanho. Se você não é familiar com a Natasha Denona, ela originalmente as sombras de 15, as paletas de 15 cores, elas vinham nesse tamanhão aqui. Que, olhando assim por fora, nem parece tanta diferença, porque a embalagem realmente não é tão maior. Mas em quantidade essa daqui vem o dobro, então pra mim não faz muito sentido, é muito mais realístico esse tamanho aqui de sombra mid que ela criou depois. Essa daqui é a Biba, que eu acho que foi a última que ela fez desse tamanho maior. E essa daqui é a Glam Palette. Essa sombra aqui, a mid, ela vem com 1,3 gramas cada uma e essa daqui vem com 2,5 gramas. Então, a não ser que você seja maquiador, eu acho que você, se você é um maquiador e usa realmente muita sombra, você pode se beneficiar desse tamanho aqui. Mas se não, acho que pro consumidor final é muito mais realístico ter esse tamanho aqui, eu acho que faz muito mais sentido. Uma coisa que eu sempre enfatizo nesses vídeos das paletas mid é que ela diminuiu a quantidade pela metade, mas ela diminuiu o preço também. Essa daqui ela custa 129 e essa daqui ela custa 65. Eu sinto que muitas marcas, às vezes, eles trazem tamanhos menores, mas os preços eles não diminuem proporcionalmente à quantidade. Então aqui a Natasha realmente cortou os dois pela metade, eu achei que foi super justo. Uma outra característica interessante das paletas da Natasha, apesar de eu não usar isso muito, eu acho que é interessante, eu acho que tem gente que vai se beneficiar dessa característica, é que as sombras elas são magnéticas. Então aqui atrás você vê que tem os furinhos para você tirar as sombras e você pode rearranjar ela na própria paleta, criando um layout que facilite para você na hora de fazer a maquiagem, ou se você quiser pegar uma paleta que tem o mesmo formato de sombra e tipo colocar uma cor daqui e aqui, enfim, você pode fazer isso. Eu pessoalmente eu sou um pouco, não sei se é apego, mas eu não sei se eu tô, tipo, na minha zona de conforto, mas eu nunca mudo as sombras, que o jeito que ela vem é o jeito que fica. Às vezes eu até quero usar uma de outra paleta, eu pego outra paleta, mas assim, se for pra viajar, se você é uma pessoa que viaja muito, você consegue customizar a sua própria paleta, o que é super interessante. Mas uma coisa que é muito interessante, que eu acho incrível das paletas da Natasha Denona, é que ela tem uma matriz de uso das cores que é muito top. Às vezes a gente vê nas sombras da Natasha, e eu mesmo já critiquei isso, de ter uma sombra muito parecida com a outra, mas tem um porquê disso. Ela tem uma matriz de uso que você pode usar qualquer quad, você pode usar qualquer linha, qualquer coluna, qualquer linha, qualquer diagonal, você pode criar um look a partir dessas cores que ela põe no arranjo que ela põe originalmente, né? Então, essa matriz dela é muito fantástica, assim, ela tem que ter um olho, assim, pra criar essa matriz de cores e fazer tudo funcionar, que eu acho magnífico, magnífico. Então, às vezes, você pode ver que na paleta dela pode ter uma cor que seja meio parecida com a outra, mas é pra essa matriz funcionar. Às vezes, a cor nunca é igual, às vezes o subtom é diferente, ou a intensidade da cor, mas é por causa dessa matriz. E uma coisa, eu tô citando essa matriz porque eu não conhecia, eu não sabia que era assim, e segundo porque ela mudou esse sistema, ela deu um upgrade nessa matriz e agora ela não só você pode usar dessa forma, quad, linha, coluna ou diagonal, mas ela tirou o nome das sombras e ela colocou aqui como a Charlotte Tilbury faz as sombras dela, que é uma recomendação de como ela usaria. Então aqui, por exemplo, na primeira sombra ela pôs Center Eyelid,
ela usaria essa sombra no centro da pálpebra. A segunda sombra chama Outer Eyelid, que é no cantinho externo da pálpebra. A terceira sombra, Inner Corner, que é no cantinho interno. A quarta sombra é no crease, que é no côncavo. E assim por diante. Então ela sugere aonde ela colocaria essa sombra para ficar aquela coisa mais fácil de usar. E eu sei que muita gente, pessoas mais criativas, normalmente se sentem um pouco restritas quando o maquiador, a marca, coloca uma recomendação de como usar. Eu, pessoalmente, que eu sou o tipo de pessoa que eu quero pensar zero na hora de fazer uma maquiagem, ainda mais quando se trata de maquiagem do olho, eu acho muito bom ter esse guia. Se você não gostar, faça do jeito que quiser, isso é só um guia. Uma crítica que ela teve quando ela lançou essa paleta é que a quinta cor da primeira fileira, que ela chama de Transition, né? A cor de transição, é a única cor de transição que tem na paleta, ela é uma cor muito clara. Se você fizer um swatch, assim, é essa daqui, ó, que eu tô falando. Se você fizer um swatch, é um cinza, assim, é um beijinho bem acinzentado, que é uma cor bem clarinha. E aí todo mundo criticou, falou que isso não ia funcionar pra quase nenhum tom de pele, blá 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 blá. E ela foi publicamente no Instagram, fez um stories e explicou que, na verdade, essa sombra as pessoas estavam confundindo um conceito, que é transition. A cor de transição é a cor que você usa pra limpar a última cor que você usou no côncavo para sua sobrancelha. Então essa cor, ela tem uma fórmula diferente, ela é formulada com menos pigmento do que as demais cores mates da paleta, porque realmente ela é quase um pozinho translúcido para fazer uma limpeza, que na transição mesmo, não é para você pôr no côncavo. E aí no momento que isso estava acontecendo, ela até colocou no stories dela e no Instagram, se não me engano também, eu vou ver se eu encontro pra colocar aqui também. Ela colocou uma matriz de cores que funciona para diferentes skin tones, para diferentes tons de pele. Então ela rearranjou a paleta para pele clara, para pele média e para pele negra. E mostrou, né, comprovou que na verdade essa transição ela funciona para todo mundo, é uma cor sem muito pigmento, só para fazer essa limpezinha. Uma outra coisa que você tem que levar em consideração sobre essas sombras é que essa paleta ela tem 15 cores, 5 delas são mate, 10 delas são ou shimmer ou glitter, algum tipo de metálico. Então se você é uma pessoa que gosta de mates, talvez essa paleta não seja para você. Pra mim, que sou do time das sombras metálicas, essa paleta pra mim é perfeita. Ela tem exatamente a quantidade de mate que eu preciso pra fazer um look. Eu não vario muito os mates que eu uso. Eu passo um no côncavo, às vezes um no cantinho externo, às vezes nem uso um mate no cantinho externo, às vezes eu uso metálico, mas nas situações que eu mais uso mate, eu uso duas cores. Então, pra mim que gosto de shimmer, essa taxa aqui, essa divisão pra mim tá ótima, tá perfeita. Em relação à fórmula e qualidade das sombras, pra mim, investir em paletas da Natasha, nessas maiores aqui, pra mim é um investimento quase que 100% seguro. Eu acho que as sombras dessas paletas maiores são muito consistentes, a qualidade, então eu sempre compro sabendo o que esperar. E eu acho que às vezes ela até me surpreende no bom sentido. Às vezes eu até acho que, por exemplo, nesse caso aqui, eu acho que as metálicas elas estão mais bonitas do que as metálicas anteriores. Os mates da paleta, elas são extremamente sedosos, extremamente fáceis de esfumar. É uma coisa assim que faz por você. E as metálicas, algumas opções aqui, principalmente dessa primeira fileira aqui, eu achei que essas três, elas têm um glitter assim diferente, ele dá um certo duochrome, tem uma coisa diferenciada das metálicas anteriores. Então, pra mim a qualidade tá nota 10, assim, não tem erro. Se você gosta dessa seleção de cores, a qualidade tá excelente. Agora falando um pouco de comparações dessa paleta, que ela nasceu da Mini Glam, que é essa mini paletinha que ela lançou acho que o ano passado. E essas mini paletinhas, elas são fofas, eu adoro essas paletas, só que a qualidade delas, elas não são tão consistentes quanto a qualidade das paletas grandes. Eu acho que se você já testou essas mini paletas, talvez você tenha essa experiência que eu tive também, que é meio que uma loteria. Algumas são boas, outras não tão boas, outras são ruins. Essa daqui, especificamente, a Mini Glam, foi uma paleta que eu gostei de todas as sombras, eu não tive problema com nenhuma, eu acho que elas são consistentes com a qualidade das paletas grandes. Quando eu vi essa paletinha aqui, eu tava esperando por uma paleta maior, eu gostei dessa seleção de cores, eu tava realmente
querendo uma paleta maior. Comparando com essa, é óbvio que tem cores que são parecidas, até porque elas têm a mesma color story, né? Ela tem a mesma seleção de cores que essa daqui, porque foi a que originou. Mas não é o tipo assim, não é uma coisa do tipo, se você tem essa, você não precisa dessa, até porque essa te oferece muito mais opções. Vou colocar aqui pra vocês algumas comparações. Mas essa daqui, ela tem menos cinzas, ela é mais um neutro, ela é uma paleta mais fria, mas ela é mais neutra do que a grande, que é um pouco mais cinza, essa mini ela puxa um pouco mais pro marrom. Ótimo, igual, maravilhoso. Uma outra comparação que eu quero fazer, que bastante gente fez, é em relação a Sultry, da Anastasia, né? Essa paleta também é uma das minhas favoritas da Anastasia, já falei isso pra vocês. Muita gente gosta da Modern Renaissance, Soft Glam. Eu gosto muito da Soft Glam, mas se eu fosse escolher uma paleta da Anastasia seria essa. Eu acho essa paleta maravilhosa. Também tem essa mesma coisa cool tone, esses tons frios, né? Se você olhar, assim, a da Anastasia, ela obviamente tem esse punch aqui, coral, que dá um look, assim, uma sensação totalmente diferente pro look do que essa daqui, que é mais acinzentada e neutra como um todo. Tem algumas cores da Anastasia que são parecidas com a da Natasha, sim. Não são todas que você consegue substituir, né? Não são todas que você consegue comparar. Apesar de elas terem essa mesma color story, eu acho que a da Anastasia, ela tem uma tendência de ser uma coisa menos glam, mais colorido, assim, simplesmente pelo fato de ter um coral ali, ele realmente muda o look. Se você fizer um olho cinza e pôr um pouquinho de coral no côncavo, dá um ar totalmente diferente. Uma coisa que eu acho que tem que ser falada é que, apesar de ter algumas cores que são parecidas em termos de fórmula, apesar da fórmula da Anastasia ser ótima, excelente, já falei que é uma das minhas formas favoritas nesse preço médio, as formas da Anastasia, elas são mais grossas, elas não favorecem quem tem textura na pálpebra, pra quem tem a pálpebra flácida. Eu acho que não é uma sombra que favorece, porque ela é uma sombra grossa. Uma sombra que quando você passa, ela é quase que um creme, sabe? Ela vai marcando a textura. Enquanto as sombras da Natasha, às vezes elas não são tão pigmentadas quanto a da Anastasia, mas elas são fininhas, elas ficam super bonitas na pálpebra. Então não é só a cor que você tem que comparar, você tem que comparar a fórmula também. Em resumo, se você não percebeu até agora, eu adorei essa paleta. Realmente foi uma seleção de cores que eu tava esperando e que eu tava querendo ver da Natasha Denona, e foi assim, ela realmente atendeu todas as minhas expectativas e foi além com essas cores metálicas que eu acho que... Eu nem fiz swatch, né, mas essas cores metálicas que eu acho que... Sério, elas estão muito bonitas, eu acho que elas ficam lindas no olho. Esses swatches que eu vou mostrar pra vocês agora, eles estão com luz artificial aqui que eu uso pra filmar. Os swatches que eu coloquei no começo do vídeo, eles são na luz natural, então eu acho que dá pra ver melhor os detalhes e como eles têm essas nuances diferentes, mas realmente são sombras assim que elas deslizam, sabe? Elas são sombras que a qualidade delas... realmente elas fazem a make por você, sabe? É muito fácil criar look com elas. É aquele tipo de paleta que com 2, 3 sombras você faz um look em 5 minutos e fica super bonito, parece que você tá lá horas fazendo. E eu sempre repito essa mesma expressão porque é o que eu busco. Eu não quero ficar 1 hora só fazendo meu olho, sabe? Eu não tenho esse luxo e nem quero também. Eu quero uma coisa mais prática. E esse tipo de sombra, esse tipo de fórmula fácil de usar, que uma cor já te entrega uma super dimensão, é isso que eu quero. Acabei de gravar um vídeo com esse look aqui, que vai ser na semana que vem, mas eu filmei alguns demos pra vocês verem as sombras em ação, que eu vou deixar aqui pra vocês, mas uma coisa que eu super recomendo, especificamente da Natasha Denona, é usar o Instagram da Natasha como referência, porque sempre que ela lança um produto, ela enche o Instagram dela de material pra você... de coisas que você pode criar, looks, ela ensina várias coisas no stories, então é sempre uma referência que eu tenho, eu acho que super vale a pena. Essa paleta especificamente, ela fez uma coisa que é muito legal, que são os tutoriais, como que ela chama? Interativos, tutoriais interativos que ela fez. Ela chama uma pessoa que é uma modelo que não é maquiadora, não tem experiência assim com maquiagem, são pessoas comuns como a gente, e a pessoa dá a paleta na mão da pessoa e começa a perguntar pra pessoa intuitivamente o que você faria com essa cor, e aí vai dando dicas pra pessoa do que ela acha que ficaria melhor. E
assim, eu aprendi tanto nesse... Ela já fez 3 vídeos com 3 modelos que tem demografias bem diferentes. Uma é bem mais velha, com um tom de pele mais médio para escuro, aí tem uma que é mais novinha, com a pele mais clara, tem uma moça que deve ter tipo a minha idade, uns 30 e pouco. Então eu aprendi muito com esses vídeos, acho que vale a pena você olhar, tá no canal dela. E uma outra coisa também, um outro canal que eu sempre olho, sempre gosto de ver, pra ver looks de paleta, é o canal de uma menina que chama Paty Alonso. Os vídeos dela são em inglês, mas assim, só se você não, mesmo que você não entendeu o inglês, você pode só ver os looks dela. Eu, sinceramente, quando eu vou fazer vídeo de paleta, eu sempre copio os looks que ela faz, porque eu acho que eles são fáceis, ela é muito didática, ela põe o vídeo, a câmera bem pertinho, assim, do olho, então é muito fácil de reproduzir. Então, e assim, ela é maquiadora, né, então o acabamento dela, a técnica dela é melhor que a minha. Então eu vou deixar os demos aqui pra vocês, mas é uma dica pra vocês sempre olharem, porque ela sempre que ela faz resenha, ela faz tipo 10 looks, 5 looks, então é um bom recurso também se vocês querem ter ideias de como usar essa paleta, porque eu, sinceramente, eu faço assim, ó, na minha vida real. Eu pego um mate, passo no côncavo, passo aqui embaixo, pego um metálico, passo em toda a minha pálpebra, e aí, eventualmente, coloco um cantinho inteiro mais clarinho, mas é isso. Então eu sei que se vocês quiserem ver looks mais elaborados, são 2 canais, 2 recursos que eu acho que vão ser bom pra vocês. Nossa, eu tava falando tanto que eu esqueci de respirar, tive que dar uma paradinha. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar joinha, que isso ajuda bastante o YouTube a mostrar o vídeo pra outras pessoas. Se inscrevam no canal, me contem aqui nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau, pessoal!